Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, essa é mais uma matéria que mostra que no mínimo, estamos começando os tempos que a Bíblia cita como tempos difíceis. A matéria enviada pelo nosso querido irmão Lucas França, um peso pesado aqui nas dicas, como vocês sabem, desde já fica o agradecimento ao nosso irmão de fé e batalha e todos os outros que não só mandam matérias pra gente, como também comentam, como sempre estão assistindo aqui. Isso é muito importante para que o canal continue, Afinal de contas, nós estamos enfrentando aí uma censura muito grande. Agora, recentemente, perdemos vários vídeos, os vídeos do Simpson, os vídeos onde Donald Trump está reclamando sobre o resultado das eleições, entre outros, e a desculpa é as mais absurdas possíveis. Até o da mendiga, que comeu o cérebro do motoqueiro, numa atitude totalmente absurda, a gente nunca viu isso antes. Também tiraram do ar e alegando que não foi a gameplay que vocês usaram, a gameplay do Resident Evil. Como você pode ver aí, a desculpa que eles deram. Disseram que a culpa foi do Resident Evil. E os vídeos de Donald Trump e do Simpson colocaram que é uma pegadinha perigosa, É como se fosse um conteúdo violento, um conteúdo que incentivasse, as pessoas a fazerem aquilo. A gente tá falando de uma coisa, de uma notícia, e raciocinando em cima dessa notícia, inclusive falada pela mídia. E mesmo assim eles censuraram, e nem uma desculpa certa dão, colocam qualquer coisa lá e fica pelo que eles querem mesmo. Afinal de contas, tem outras plataformas, mas as pessoas não saem daqui, e não adianta fazer canal em outro canto, porque nunca vai ter a mesma audiência que aqui tem. Então as pessoas reclamam muito, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, mas preferem sempre onde tem mais qualidade. Então não tem como fugir, A gente vai ficando por aqui e tomando o máximo de cuidado para durar mais tempo, porque é fato que vamos sumir a qualquer momento, porque estamos entrando de fato nos tempos difíceis, nos tempos trabalhosos. A matéria que está no site Gospel diz o seguinte, ela é uma matéria recente, e ela diz: China usa câmeras de reconhecimento facial em igrejas para monitorar os cristãos. Na China, país que concentra o maior número de câmeras de vigilância do planeta, está investindo pesado na tecnologia para tentar controlar o avanço do cristianismo em seu território. Para isso, equipamentos de reconhecimento facial estão sendo implantados em várias igrejas. A informação foi divulgada em mais um relatório da organização internacional Beacon Winter, especializada em vigilância religiosa na China. Segundo a entidade, o governo comunista instalou mais de 200 câmeras em um condado da província de Jiangxi. As câmeras são feitas especialmente instaladas com a aprovação do Departamento de Segurança Pública, explicou um trabalhador que instalou as câmeras, dizendo ainda que o equipamento é utilizado para colher informações sobre os chineses monitorados. Todas as informações de identidade são armazenadas no sistema de vigilância do Departamento de Segurança Pública, assim que as câmeras registram o rosto de alguém, disse ele. A ideia, supostamente, é monitorar pessoas que se encontram na lista negra da polícia, mas a Beacon Winter informa que o objetivo real é controlar a atividade religiosa dos cristãos, uma vez que as câmeras foram instaladas nos templos das igrejas. Como os equipamentos também captam áudio e são usados remotamente, tudo o que é dito dentro dos templos também pode ser interceptado, ou seja, o governo comunista da China tem o poder de monitorar até mesmo as liturgias dos cultos e missas cristãos. 2 câmeras foram instaladas em nossa igreja, uma apontada para o pódio e outra para a congregação, disse um padre católico no relatório. Temos que ser muito cautelosos com o que dizemos na igreja agora. Ainda segundo o Inter, a própria polícia confirmou o objetivo do monitoramento, o que tem preocupado a comunidade cristã na região de Pyongyang. O governo instalará câmeras em todas as igrejas do condado e fechará qualquer local que as desobedecer, disse um diácono local. Então, meus irmãos, isso aqui mostra que os tempos difíceis começaram. Quando eu falo para vocês que esse monitoramento que a China vem fazendo e vai se espalhar para o mundo todo, a primeira coisa que Bolsonaro fez quando assumiu, ele mandou alguns dos seus deputados bolsonaristas para lá, para a China, e quando o povo começou a reclamar, começou a achar estranho, e buscar tecnologia comunista lá na China, aí ele disse, não, os caras foram por conta própria e tal, e deu aquela maior repercussão. Inclusive a gente fez vídeo aqui falando, e eu disse na época, Bolsonaro sabia disso, quer trazer essa tecnologia para cá, porque infelizmente quem tem bandeira e lado de esquerda, direita, capitalista versus comunistas, quem tem isso de fato é o povo. Mas o político que lá é eleito, ele segue o cronograma do sistema. Se para ele vai render mais dinheiro para uma campanha, uma aliança ou algo do tipo, com um comunista ou com um capitalista, o cara vai fazer. Então não tem essa de lado. Eu até vejo um esforço dele, para tentar dizer não a uma coisa ou outra, mas no geral fica difícil, família.
porque o sistema todo ele é montado para dar nisso. E a propaganda contra, ela vai ficando proibida aos poucos. Como eu bem citei no começo desse vídeo, né, sobre essa censura que a gente sofreu, absurda, e você vê que eles ficam monitorando os canais de perto. Não foi um robô que foi lá e, ó, esse vídeo aqui é inadequado. Não, é os próprios funcionários, né, humano, ele é treinado para isso. Olha, eu não quero nada desse tipo de informação, eu não quero esse tipo de coisa pesando. Então, da mesma forma como foi nesse caso do Trump, né? Eles não queriam que fosse posto em dúvida as eleições lá nos Estados Unidos. E o que a China está fazendo, você sabe que esse regime comunista é totalmente contra os ensinamentos de Deus. Então, a partir do momento que você quer implementar aquilo ali e você tem pessoas que não concordam com aquilo porque seguem a doutrina de Deus, a doutrina cristã, o que é que acontece no mesmo instante? Essas pessoas acabam virando rival do governo. E qualquer pessoa que não for um total ignorante, um acéfalo sobre a história, sabe que os governos comunistas não aceitam ter inimigos, não aceitam ter oposição. Eles são muito democratas no que convém a eles, mas no que não convém, aí como as propagandas deles falam, né, é punho cerrado, é soco na cara mesmo. Então, meus irmãos, isso aqui pode até parecer que é uma coisa bem longe de nós, está lá na China, falta muito para vir para o Brasil, mas infelizmente não. A China vem comprando o Brasil literalmente, você sabe disso. E a partir do momento que eles se tornam donos das nossas fontes de renda, das nossas principais empresas, nós estaremos na mão deles. E cada vez mais eles estarão influenciando. Tanto é, família, porque se você parar para pensar só um pouquinho, por mais que você não acredite em nada do que a gente fala aqui, de agenda global, de donos do mundo, beleza, mas para pensar só um pouquinho. Se a gente falasse há 10 anos atrás que um dia seria liberado vistos para o povo chinês vir para cá à vontade, sem nenhum tipo de pergunta, ó, por que você está indo para cá? O que é que você quer fazer aqui? Sabe, o mínimo para dar uma segurança para o povo que está aqui. Se a gente pensasse que isso iria acontecer, ainda mais com um governo que se dizia patriota, como foi o de Bolsonaro, e foi ele que liberou isso. Não, agora qualquer chinês, indiano, pode vir para cá à vontade, americano também. Abriu-se mesmo as portas da Mãe Joana. E eu já mostrei, não vou mostrar mais aqui porque não interessa mais, já ficou chato. Principalmente para quem já assistiu em vídeos mais antigos. Mas o próprio Bolsonaro dizia que se isso fosse feito, segundo o próprio Bolsonaro, antes de ser eleito, abrir as portas assim das fronteiras, ele dizia que aos poucos, a gente, quando entrasse no exército, não ia conseguir mais um emprego, nem de cabo. Todas as posições de comando, por menor que fosse, ia ficar na mão dos estrangeiros. Por quê? Porque eles vão influenciando, tanto na política, como no próprio comércio, se são donos de tudo, a cultura deles. Então esse monitoramento facial, que vai ser criado aí um cadastro social também, onde a pessoa terá pontos, né? Na China já é assim, ele vai vir para o Brasil. Eu lembro quando começou isso, a primeira ideia aqui no Brasil, há muitos anos atrás, eu acho que está com uma década que eu devo ter visto essa notícia, falava que era um CPF que ia vir com essa pontuação e as pessoas teriam um crédito maior conforme tivesse a pontuação maior. Na época, lógico, eu não sabia nada do que eu sei hoje. Eu pensei até que poderia ser uma coisa boa, eu imaginei, olha, então quem é bom pagador vai pagar menos juro, né? Porque a gente sabe, quando a gente financia um carro, você paga 2, paga 3 carros, dependendo do ano do carro que você pegar e do banco que você fizer. Então eu pensei, nossa, se realmente agora vão fazer um cadastro, né, uma numeração, uma pontuação, os bons pagadores vão pagar menos, e a ideia era essa. Essa é a história que se diz, mas na verdade isso aí é o que se diz que é para inglês ver, né? Para nos convencer a achar que isso era bom. Eles liberam uma coisa que o próprio sistema permite, né, que é essa cobrança abusiva de juros por parte dos bancos. Você quer ver o que é isso, meu irmão? Você bota um dinheiro lá no banco e vai ver quanto ele rende de juros por mês para você. Na verdade, ele vai diminuir, né, o poder de compra dele 2% ao mês, segundo o próprio economista, né, o nosso ministro da Economia, o Paulo Jegues. Se você botar um dinheiro lá, ele vai diminuir 2%. O dinheiro tem que girar. Mas se você pegar um dinheiro com o banco, aí você vai ver o juro que você paga. Muitas vezes você paga mais que o dobro, dependendo do número de parcelas que você colocar. Então, quando começou essa ideia, né, do CPF com pontuação dessa maneira, eu pensei, não, vai ser uma coisa boa, né, 10 anos atrás. Mas, na verdade, aquilo era o cenário, né, para essa vigilância dessas câmeras. O sistema de pontuação social da China, ele vai ser implementado no mundo todo, aos poucos. Então, essa derrota, inclusive, do Donald Trump, ela vai servir muito para adiantar essas coisas. Com certeza, muito dinheiro foi investido nisso e está sendo investido nisso. Por isso mesmo é que estão nos calando, por isso mesmo é que estão nos silenciando. E os cristãos, meus irmãos, falando especificamente desse caso da China, é a última resistência.
Então, o que as profecias diziam que seríamos caçados, literalmente vai acontecer. E você está vendo, inclusive, o porquê assim será feito. Não é de hoje que você que está observando a lei, está sentindo, inclusive, você vê que qualquer pessoa que vai dar uma opinião hoje, seja num canal, seja numa televisão aberta, você vê como a pessoa tem que medir as palavras, porque caso ela fique contra algumas coisas e ela não meça bem as suas palavras, ela sai de lá presa. Isso é um fato. Várias coisas que a própria Bíblia nos ensina, hoje você tem que meio que amenizar as palavras, porque caso você diga, não, é assim mesmo, aí, meu amigo, a lei já pesa em cima de você. Agora, isso num país como o Brasil, não é? Um país que tem lei para tudo, um país que é meio desorganizado. Agora imagine como isso será feito na China, que governa o povo com mão de ferro, e está sendo feito na China. É lamentável essa situação, meus irmãos, e você verá que a partir de agora, quando eu digo a vocês que a gente paga um alto preço por falar esse tipo de assunto, o nosso canal ele tá na linha vermelha. Qualquer coisinha a mais aqui eu posso perder o canal de um dia para a noite. Aí o que é que você vai perceber com isso? Você vai perceber que os vídeos vão dar pouca audiência, pouquíssima audiência. Quase ninguém será notificado, apenas aquelas pessoas que são realmente mais ligadas no canal. Por isso que eu peço que você ative o sininho, deixe o like e comente, né, para que ele entenda que você realmente gosta do conteúdo. E mesmo assim, mesmo você fazendo isso, não deixe de dar uma passada aqui, porque por eu ter infringido as regras esses dias, eles vão realmente boicotar o canal. Então é muito triste isso, é muito triste essa situação. Mas a gente sabia que seria assim. Tudo que passa agora é lucro, né? Cada dia que a gente tem um canal aqui em pé é lucro. É triste a situação. Eu realmente tô cansado. Não sei nem o que é que eu falo pra vocês, porque, cara, é tanta coisa acontecendo. A gente já filtra, né, as coisas mais pesadas pra ver se consegue falar pelo menos das coisas mais leves, mas mesmo assim os caras ainda estão incomodados. Então, irmãos, o que é que vai acontecer aí, né? Infelizmente é isso. Mas enfim, irmão, não vamos desistir não, porque a gente é, de fato, a resistência e temos que continuar aqui falando a verdade, doa quem doer. E como eu fiz a promessa a vocês, enquanto a brechinha eu tiver, aqui estarei falando sempre que eu puder. Quando não tiver jeito, eu faço um vídeo no carro, eu faço o que for possível, mas farei um vídeo para mostrar a verdade. E conto com a ajuda de vocês. Apenas com a ajuda de vocês é que eu posso realmente continuar fazendo esse trabalho. Então fiquem com Deus, meus irmãos. Orem pelos nossos irmãos na China, os cristãos que estão na China, porque a coisa vai pesar muito por lá. E infelizmente, com essa vitória do Biden, você também não tenha dúvida que também vai pesar muito aqui no Brasil. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e que Ele acompanhe cada um de vocês. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.